É com Ele que andamos. Amém? Podeis sentar. Hoje o tema da nossa rede é apacenta-me. Apacenta-me. E não dá para a gente falar de apacentar se nós não olharmos para o Salmo 23. Para mim, é o salmo que mais expressa essa realidade da relação ovelha-pastor e o pastoreio ou o apacentamento. Mas é interessante porque, ainda falando sobre apacentar, certa vez, quando Jesus estava se dirigindo para Jerusalém, ele ficou perplexo pela a realidade espiritual de Jerusalém. E no livro de Mateus, capítulo 23, verso 37, o Senhor Jesus, olhando para a cidade de Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas o que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Veja, Jesus está falando com a autoridade e a voz de um pastor, que gostaria de cuidar daquele povo, de apacentar aquele povo, de amparar aquele povo, e ele comparou isso como a galinha que cuida dos pintinhos, né, que abre as asas e protege a ninhada ali debaixo das asas. Ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, apacentar vocês, mas vocês não quiseram. E é interessante porque muitas vezes nós também estamos como Jerusalém, não querendo pastoreio, não querendo estarmos debaixo do cajado do Senhor Jesus, para que Ele nos guie, para que Ele nos apacente. A ideia de apacentamento é a ideia do cuidado. Apacentar é diferente, por exemplo, do discipular. Veja, tudo é pastoreio. No pastoreio eu tenho o apacentamento e eu tenho o discipulado. Você entende a diferença entre apacentar e discipular? Quando você olha o que Paulo escreveu à igreja de Corinto, quando ele disse assim: minha gente, olha, eu vos dei leite de beber, quando vocês eram crianças, vocês bebiam leite, e eu pensava que vocês já estavam adultos, amadurecidos na fé, prontos a comer uma comida mais sólida, mas eu vejo que vocês estão ainda com necessidade de uma comida mais simples, com uma comida de criança. E ele estava falando isso para uma igreja que estava com dificuldade, quando na verdade eram para ser uma igreja forte, amadurecida, com bom testemunho, com a fé provada, firmada na palavra, carecia ainda desses primeiros cuidados que geralmente a gente dá e faz com o que está chegando na fé, com o novo convertido. Veja, o apacentar tem essa ideia desse cuidado, dessa nutrição. Jesus faz isso conosco ao mesmo tempo que Ele nos discipula, ao mesmo tempo que Ele nos pastoreia. Mas nós estamos falando de níveis de desenvolvimento de fé, níveis de desenvolvimento, de comprometimento com a palavra. Por exemplo, quantas mulheres aqui, deixa eu fazer uma pergunta aleatória. Quantas mulheres aqui têm 1 ano de convertida? Levanta a mão. 1 ano de convertida. Tem alguém com 1 ano de convertida? Não. 2 anos. Tem alguém? 2 anos. 3 anos de convertido? 3, 10, 15, 12, 8. Vocês estão vendo? Veja, é justo eu cobrar um compromisso
moral, ético, doutrinário de uma pessoa que se converteu, que tem uma semana de convertido, da mesma maneira que eu vou exigir de Vaneide, que já está comigo há quase 20 anos. É justo? Não. Por quê? Porque o que se converteu há uma semana não tem profundidade ainda na palavra, não conhece ainda a doutrina, e é preciso que ele tenha um discipulador, alguém que o conduza nos primeiros passos da fé. Está todo mundo entendendo isso? Por isso que aos maduros na fé se exige um comportamento diferente, uma postura diferente, porque se entende que uma pessoa de 20 anos já tenha um entendimento, uma maturidade suficiente para deixar as coisas de menino e agir como uma pessoa madura, que tem conhecimento da palavra, que conhece a doutrina, que já aprendeu a orar, se defender das investidas do inimigo. Vocês estão entendendo isso, não é? Pois bem, o apacentar tem mais essa relação desse primeiro cuidado. E o discipular é um exercício que exige mais de você. E isso é necessário para que você cresça, para que você se desenvolva. Por exemplo, eu posso pegar um recém-nascido e ficar dando a ele leitinho de mamadeira a vida toda? Eu até posso, mas não devo, porque ele vai apresentar em algum momento da vida dele uma deficiência no desenvolvimento físico, mental. Não é verdade? Vai ser uma criança desnutrida, tanto que o leite materno é útil até um determinado momento. Depois você tem que fazer a introdução alimentar. Você tem que dar comida sólida, senão aquele bebê pode até morrer por insuficiência de nutrientes. Na fé é a mesma coisa na vida cristã. Eu não posso dar a você o tempo todo esse leitinho, que é tão bom. Quem não gosta, irmãos, de um mingauzinho de farinha láctea? De uma papinha de aveia quentinha? Quem não gosta? Mas está na hora de você entrar para um outro nível, de comer um pirãozinho, um feijãozinho preto, uma carninha dura de músculo, né? Mas a geração hoje só quer saber comer banana amassada com Nutella. Aí fica difícil, entende? Então, nessa visão do apacentamento, para mim, o melhor texto que representa essa relação do pastor e a sua ovelha é o Salmo 23. E eu quero convidar você a ler junto comigo esse salmo. Vamos lá. Isso é um salmo, irmãos, de escola bíblica dominical, de célula. Isso é um salmo que todo mundo tem que ter decorado na ponta da língua. É o Salmo 23, que a gente aprende na salinha das crianças, Salmo 23. Não sei se você vai saber ele todo, mas o primeiro você sabe. Que diz o quê? O Senhor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em algum momento da sua vida, você já citou o Salmo 23. Em algum momento de dificuldade, de aflição, você já recitou o Salmo 23. Não é verdade? Porque é o salmo
que traz a visão mais próxima daquilo que Deus quer expressar em forma de amor e cuidado com a sua igreja, com cada um de nós que somos as suas ovelhinhas. Então, eu quero lhe dizer, queridas, que você tem um pastor que cuida de você. E esse pastor é Jesus, ele é o pastor dos pastores. Ele é o pastor que não falha, ele é o modelo de pastor perfeito. Eu sei que na terra nós temos referências humanas de pastoreio. Todas nós estamos debaixo de uma liderança de um pastor, apóstolo, correto? Mas o que eu quero dizer é que o nosso chamado é muito superior e muito maior do que essa relação eclesiástica. Porque embora nós pertençamos a uma igreja e tenhamos um pastor que cuida, que zela, que ensina, que ora, que exorta, que discipula, que desata você, o que nós não podemos nos perder é da nossa referência maior, que é Jesus Cristo, que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso bispo, Ele é o pastor da nossa alma. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu e você não podemos tirar os olhos do pastor Jesus. Tudo que a gente faz em obediência ao pastor Jesus. Tudo que a gente dedica a Ele, a gente dedica porque nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e nos colocamos como submissas debaixo do seu pastoreio. Então, eu quero falar nessa noite sobre as 6 bênçãos decorrentes do apacentamento de Jesus. Quando nós nos submetemos, porque as realidades contidas no Salmo 23 são verdades eternas. Quando o salmista Davi, você sabe que o rei Davi, antes de ser rei, era pastor de ovelha. E é por isso que ele vai escrever o Salmo 23, nessa simbologia, onde esse pastor representa o Senhor Deus e o rebanho, Israel, a igreja, porque ele conhecia de ovelha, ele cuidava de ovelha, ele apacentava as ovelhas, e aí nós vamos aprender hoje, baseado no texto do Salmo 23, 6 bênçãos decorrentes do pastoreio de Jesus na nossa vida. E a primeira bênção é a bênção da provisão. Qual é a primeira bênção? Então diga assim comigo: provisão. É a primeira bênção, queridas. No versículo 1 do Salmo 23, o Senhor declara, Davi declara, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então nós servimos a um Deus que nos apacenta, que cuida de nós, e Ele se torna para mim e para você a provisão. Quando Davi escreveu o Salmo 23, ele estava dizendo que Deus era o seu pastor, e que nada lhe faltaria, porque ele cria, ele sabia que Deus ali era a provisão para as suas necessidades, Ele era o socorro bem presente nos momentos difíceis. Então, provisão, queridos, não está apenas relacionado a alimento, porque a gente costuma associar provisão com comida, mas provisão é tudo aquilo que você necessita e Ele provê para você. Vou lhe dar um exemplo. Se você está triste, abatido, Ele é a tua provisão de alegria, de suporte, de força. Se você está aflito, Ele é a tua provisão de paz. E se você tem necessidade de alguma coisa, Ele também se manifesta, materializando bênçãos que você necessita. Porque a alegria do Senhor é ver você feliz. Já pensou que você serve a um Deus que se preocupa com você e quer ver você feliz? E nós precisamos entender que quando nós estamos debaixo desse apacentamento, o Senhor provê.
Como é que eu tenho essa certeza? Porque eu creio que a sua palavra não muda e que Deus é fiel. Então, quando você estiver diante do Salmo 23 e declarando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele é a tua provisão naquele momento X, naquele momento H. E aí eu, olhando para Mirella, eu me lembrei do acidente que ela sofreu, e que toda a igreja orou, intercedeu por ela. Naquele momento, quando ela ligou aflita, desesperada, o Senhor estava sendo a provisão para ela naquele momento, lhe dando suporte, lhe dando força, lhe trazendo paz ao coração. Vocês estão entendendo o nível da provisão que o Senhor tem para a nossa vida? E Ele também é a provisão da nossa salvação, porque Ele proveu para nós o seu Filho Jesus. Nós estávamos perdidas, longe, distante de Deus, e o Senhor proveu para nós o Salvador Jesus, para nos tirar da condenação, para nos livrar das trevas. Então essa provisão é num sentido muito mais amplo, e eu quero que você entenda isso. A provisão significa estar sem preocupação. A provisão é um descanso. A provisão é a certeza de que Deus está cuidando de você e que Ele vai prover o que você precisa. Então você pode dizer isso a duas mulheres: Deus vai prover o que você precisa. Provisão. Na provisão é assim: você olha para Deus e diz assim: Senhor, eu estou sem. O que é que você está sem? Entende que é a provisão? A provisão não é só de pão. A provisão é de tudo aquilo que você olha e diz: eu estou sem. A provisão não é só de dinheiro. A provisão é quando você experimenta um vazio no seu coração e você diz assim: Senhor, eu estou sem sentido de vida. Eu estou sem propósito. Eu estou sem alegria. Eu estou sem paz. Eu estou sem dormir. Entende? É nessa relação. E o Senhor entra com uma provisão naquilo que você precisa. E quando você diz: Senhor, eu estou sem, Ele diz: eu sou a tua provisão. Ele entra para suprir, Ele entra para complementar, Ele entra para suplementar, Ele entra para trazer o que está em falta. Quando Deus olhou para nós, Ele nos viu como ovelhas que não tinha pastor, então Ele entrou com o recurso, Ele entrou com a provisão, Ele enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês estão entendendo isso? Então diga assim comigo: o Senhor é a minha provisão. Quando o inimigo se levantar contra você, quando o mundo zombar de você, você diz: não, o Senhor é a minha provisão. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele nos afirmou, Ele nos deu essa certeza, porque Ele é a nossa provisão. Essa é a primeira bênção de quem está debaixo do apacentamento do Senhor. A segunda bênção, queridos, é a bênção do descanso. Diga assim comigo: descanso. Descanso. O verso 2 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Então o Senhor tem para você a bênção da provisão, mas Ele também tem a bênção do descanso. Porque na provisão, quando Deus provê para você, sua alma descansa. É ou não é? Quando Deus entra com o recurso que você necessitava, a sua alma descansa. Mas eu quero dizer que até na ausência, quando tudo estiver perdido aos seus olhos, Deus também tem um descanso para você. Tem um descanso para você. Descanso significa lugar do sossego. Descanso literalmente significa
repousar, deitar. Deixa eu te dar um exemplo muito claro. Veja. Quando você passa mal, qual é a primeira coisa que você faz? Você deita, porque se você ficar em pé, você desmaia, não é? Ai, estou passando mal. Aí já puxa uma cadeira, né, assim, estou passando mal, estou passando mal. Ai, a vista está embaçando. Menino, segura. Aí você se senta, ou então você se deita. Quando você está passando mal, por exemplo, se você tiver uma queda de pressão, você tem que deitar, não é? Por quê? Quando você deita, você estabiliza. Quando essa posição de deitar estabiliza o seu corpo, regula os batimentos cardíacos, a pressão arterial. Isso é uma questão de sobrevivência. Então, toda vez, e isso é tão instinto, que quando você percebe que está passando mal, você procura logo um cantinho para se deitar. Então, é nesse sentido. O descanso é quando você está agitado e Deus diz assim: deita, porque eu vou estabilizar a situação. Deita, porque eu vou normalizar a tua causa. Vou transformar o caos em sossego para você. Aí ele alinha os teus batimentos cardíacos e você descansa nele. Quantos aqui precisam entrar no descanso de Deus? Eu vou lhe contar uma experiência. Ontem, eu estava escalada para ministrar na igreja, né? Quem estava aqui ontem no culto? Foi uma bênção de Deus. Só que de manhã eu passei mal em casa. Minha pressão é baixa, e quando ela baixa, já fica mais baixa ainda. Aí, de repente, eu comecei a ficar sem circulação no rosto. E a primeira coisa que eu fiz, deitar, para não desmaiar. Aí a pressão foi para 10/6. E fiquei lá um tempão, até a pressão normalizar. Normalizou, eu segui o meu dia. Entende? Então, é nesse sentido. A bênção do descanso é Deus dizendo assim: deita e te acalma, porque eu estou cuidando de você. Você está muito agitada, precisa aprender a descansar, porque na agitação você não vai ver Deus fazer nada. Então, se você está agitada, é o tempo de você entrar no descanso de Deus. Você está entendendo isso, queridos? Descansar é deitar, é sossegar, é deixar que Deus normalize, tome a frente e cuide de você. Isso é a segunda bênção do apacentamento. Então, eu tenho a bênção da provisão, eu entro na bênção do descanso quando eu decido entregar minha vida para Jesus e deixar que Ele seja o meu pastor e Ele guia a minha vida. E aí você vai viver isso na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Diga a 3 mulheres isso: Deus tem descanso para você. Deus tem descanso para você. Deus tem descanso para você. Sossega. Não é? E eu gosto muito da canção, a música de Canção e Louvor, que diz assim: sossega minha alma, tá aí, o Pai tá cuidando de tudo para mim, aquieta minha alma. O amor de ninguém, né? Aí ele começa: sossega, acalma, descansa, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Entra no descanso de Deus, porque vai ficar tudo bem. Porque tem coisas que é só o Senhor que vai fazer na tua vida, não é você.
Então descansa, porque vai ficar tudo bem. Descansa no Senhor, querida, descansa no Senhor. Essa é a bênção que o Senhor tem para você nesse dia. A bênção da provisão, a bênção do descanso. A terceira bênção é a bênção do refrigério. Então Deus tem provisão, Deus tem descanso e Deus tem refrigério. Descansar é diferente de refrigerar, embora pareça ser a mesma coisa. Às vezes a gente está precisando entrar no descanso, às vezes a gente está precisando apenas do refrigério. Se o descanso é Deus dizendo, vou normalizar tudo, vou tirar essa agitação, deita aí, sossega, que eu estou cuidando, eu vou entrar com a provisão que você precisa. No refrigério, Deus traz o renovo. No refrigério é trazer de volta. Mas trazer de volta o quê? A paz perfeita que só Cristo tem para dar. E que o mundo tenta roubar de você. Porque o diabo lança sobre sua vida aflições. Ele pinta um cenário para fazer com que você duvide de Deus. Para que você se distancie dele. Vocês estão entendendo isso? Então Deus tem a bênção da provisão, Deus tem a bênção do descanso, mas Ele tem a bênção do refrigério. E o verso 3 ele diz, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então qual é a primeira bênção debaixo do pastoreio de Jesus? Qual é a primeira bênção? Provisão. A segunda bênção? A terceira bênção? Refrigério. Trazer de volta. Trazer de volta. E eu quero dizer que o Senhor vai trazer de volta aquilo que o diabo roubou de você. O Senhor vai trazer de volta aquilo que você perdeu. Perdeu que foi roubado. Não perdeu porque foi livramento de Deus, não. Porque o que você perdeu, sendo o livramento de Deus, dê glórias. Você está entendendo isso? E é interessante porque Renata com a equipe trouxe uma ministração muito poderosa, falando exatamente sobre o trazer de volta o primeiro amor. Você sabe que quando eu comecei essa palavra dizendo que há um lugar especial, um lugar secreto, onde Deus nos aguarda. E que quando nós aprendemos esse caminho, quando nós aprendemos a estar na presença de Deus, a gente encontra a provisão, o descanso e o refrigério. Porque esse refrigério de alma, só Ele tem para dar. Porque é um estado de fé, é um nível de alma que nós encontramos. No sentido do refrigério, é que o Senhor faz com que você se torne uma mulher satisfeita. Refrigério tem a ver com a satisfação que você tem com a vida e com aquilo que o Senhor te dá e te entrega. Porque veja bem, você pode ter tudo e não ser uma mulher satisfeita. Concorda comigo? Você pode estar na melhor igreja da sua vida e mesmo assim encontrar defeito nela. Você pode ter uma família bendita e abençoada, mas viver reclamando. Porque tem mulheres que são insatisfeitas por vida. O refrigério está na satisfação que você encontra em Deus. Quanto mais satisfeitas em Deus você estiver, mais refrigério você vai ter. Porque refrigério tem a ver com satisfação. E eu vou te dar um exemplo. No dia 12, a gente costuma usar refrigério assim, né? Eu vejo no Instagram, o pessoal aqui da igreja, eu também faço isso. Aí sai de férias, a gente agora não chama mais férias, é o refrigério. Mas tem gente tirando férias e volta mais aperreado do que se tivesse ficado em casa. Não foi refrigério. Porque vai para as férias, briga, é arenga, é confusão, volta estressado, volta irritado, porque não aproveitou nada do lugar. É assim ou não é? Agora me diga, você pode fazer um passeio mais simples que você pensar agora.
Mas naquele passeio você encontrar tanta satisfação, que aquele passeio trouxe para você um refrigério tão grande e especial, que ele equivale a você pegar um avião e ir para os Estados Unidos, para a Disney. É ou não é? Porque tem coisas simples na vida que a gente faz, mas a gente se entrega de uma forma, a gente encontra tanta gratidão e satisfação, que a gente se sente refrigerada. Porque o que eu digo a você, o que você precisa é do pouco, é do simples, é aprender a ser feliz no pouco e no simples. Quando você aprende a ser feliz no pouco e no simples, aí Deus faz você superabundar na sua graça, queridos. Às vezes, veja, eu era criança. Na minha casa nunca teve piscina. Mas, irmãos, eu sei o que é tomar banho de bacia e de tonel. O tonel da minha casa parecia uma piscina, daquelas piscinas de profundidade, né? Parecia que eu estava descendo aquele escorrego do Beach Park, que você vai lá para o fundo. Menina, era uma coisa assim, de cinema. A gente pequeno dava um mergulho no tonel para se levantar, parecia que a gente estava no oceano. Porque era satisfação nas coisas simples. Banho de bacia, tomei muito, irmãos. Aquelas bacias grandes de alumínio que se lavava roupa. Hoje é máquina de lavar. Mas eu fui do tempo onde se lavava roupa nas bacias de alumínio. E a gente lavava roupa e depois tomava banho na bacia. Oh, coisa boa. Quem aqui já tomou banho de bacia? Tá bem? Essa é a geração forte. Essa é a geração forte, né? De tonel era muito bom. Principalmente quando chegava a água que tinha que lavar o tonel. Aí minha mãe dizia assim, agora pode aproveitar a água. Aí era todo mundo tomando banho na água ali. Porque ia trocar, ia esvaziar para lavar, que tinha chegado água limpa da torneira. Vocês estão entendendo a ideia do refrigério? O refrigério não está relacionado, embora a gente diga, eu vou tirar uns dias de refrigério, apóstola, vou viajar com minha família, vou passear com meu marido, vou passear com meu namorado, vou passear com minha célula. Dia 12 vamos ter um dia de refrigério. Mas se você, pode aplaudir, mas se você for uma mulher amargurada, você pode estar navegando no oceano das Maldivas e voltar dizendo que o passeio não foi ruim, não prestou. Porque se é para ter um dia de refrigério, isso significa que você precisa ter satisfação naquilo que você faz. Porque é o nível de satisfação que gera refrigério em você. Você está entendendo isso? Uma pessoa insatisfeita, irmãos, ela é uma pessoa amargurada. Tudo está ruim, nada está bom. É uma pessoa difícil de se agradar. E ela não tem um senso da gratidão. A quarta bênção de quem está debaixo do apacentamento é a bênção da segurança. Veja o que o verso 5 diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, verso 4. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso é a bênção da segurança. Quem está em Deus, irmãos, não vive assombrado, não vive assustado. Eu vim para a igreja hoje, peguei um Uber, e o motorista veio conversando comigo, falando dessa violência, do perigo e tal. Ok, eu concordo, é verdade. Mas a gente não vai ficar refém disso, a gente não vai viver assombrado, assustado, porque a nossa vida está na mão do Senhor, e nós precisamos confiar que Deus, a gente não vai viver perigosamente, nem tentando a Deus, mas quando você sai de casa de manhã, você sai com a certeza que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, e é eles que vão livrar você de todo mal, amém? Então, é diferente porque bordão e cajado são duas coisas diferentes. O cajado era o apoio do pastor para andar pelo terreno íngreme. E o bordão era uma espécie de varinha que ele ia ali tangendo o rebanho, conduzindo. Então, com uma vara ele se apoiava e com outra ele tangia ali o rebanho.
Então o que o Senhor está dizendo, olha, eu estou contigo, eu estou andando contigo, o meu cajado é o que te sustenta, mas a minha vara é o que te disciplina. Então, como é que nós vamos crescer fortes como o Senhor, como mulheres autênticas na fé, dando fruto, se apoiando no cajado do bom pastor, mas se submetendo à sua vara, à sua disciplina, ao seu conselho, à sua exortação, ao seu ensino. Então, ovelhas se submetem, os bodes fogem e vão viver errantes pelas montanhas. Você é ovelha ou é bode? Não precisa responder. Então nós temos a bênção da provisão, a bênção do descanso, a bênção do refrigério, a bênção da segurança. Nós temos a quinta bênção, que é a bênção da alegria. Oh, glória a Deus. Verso 5, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que isso está dizendo, irmãos? Veja, quem está escrevendo esse salmo é Davi, mas ele está escrevendo agora como rei, na visão de um pastor de ovelha que um dia ele foi. E você sabe que quando os reis ganhavam as suas guerras, eram recebidos, ele e o seu exército, com festas, com honras. Então, óleo na cabeça e cálice transbordando, representa sinal de festa e de alegria, pelo triunfo contra os inimigos. Vocês estão entendendo isso? Então é o Senhor que faz você triunfar sobre o exército do inimigo, sobre as hostes da maldade. É o Senhor que tem um óleo novo derramando sobre a tua cabeça, e o teu cálice está sempre transbordando. Você sabe que nos tempos antigos, é como hoje, né? Os soldados, quando voltam de guerra, são recebidos com honraria. Nos tempos bíblicos, quando um exército vencia sobre o outro, então passava-se noites em festas, e o cálice transbordando era o cálice cheio de vinho, que nunca estava vazio, e isso representava a alegria. Os soldados estavam celebrando o despojo da guerra. E o Senhor, e Davi está dizendo assim, olha, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele é a nossa alegria, Ele tem a bênção da alegria, e o teu cálice nunca está seco, é um cálice que está sempre transbordando. A gente não bebe, eu acho, mas imagine que você está numa festa. Imagino que eu vou lá na casa de Kétri, jantar com ela. Aí ela vai, tá ali, né? Não tem gente que é assim, ela me serve uma taça de suco. Aí ela vê que minha taça já está acabando. Aí o que é que ela faz? Aposta mais um pouquinho. Não é assim? Porque tem gente que não quer deixar o seu cálice diminuir. Então tem gente que é assim, bote mais, sirva mais. E o cálice está sempre cheio. É assim que Deus vai fazer na tua vida, querida. O teu cálice vai estar sempre cheio, porque Ele é a nossa provisão de alegria. Então é Ele que faz o teu cálice transbordar, e é Ele que derrama o óleo sobre a tua cabeça. Esse óleo representa que você triunfa, que o mal não pode prevalecer contra você. E a última bênção de quem está debaixo do pastoreio do Senhor, do apacentamento, é a bênção da presença. A bênção da presença. E ele conclui dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Irmãos, é a bênção da presença. Sabe o que isso significa? Que quanto mais nós nos entregamos ao Senhor Jesus, mais a gente quer estar onde Ele está.
A gente tem prazer na comunhão, a gente tem prazer de estar na casa do Senhor, a gente tem prazer de vir aos cultos, a gente tem prazer de buscar a Deus, de orar. Inclusive nós vamos começar novamente outra campanha de oração, porque esta igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que está viva, buscando ao Senhor. Então, nós precisamos estar apaixonados pelas coisas que Deus está apaixonado também, se apaixonar pelas coisas que Ele ama, que Ele valoriza, tirar o nosso coração das coisas deste mundo e colocar a nossa vida e o nosso coração no centro da vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Então, o salmista ainda diz no Salmo 84, verso 10, um só dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Sabe a certeza que Davi tinha? Era a certeza que o Senhor, como pastor da vida dele, era um pastor que cuidava em todas as áreas. Era um pastor que tinha provisão, era um pastor que tinha um descanso, era um pastor que tinha um refrigério, a segurança, era o pastor que tinha alegria para ele, mas era o pastor presente, era o pastor que ama a presença. Quando você falta um culto, Deus sente a sua presença. Eu tenho a minha limitação como sua pastora, e mesmo eu sendo limitada, eu digo, eu não vi você. Domingo você estava na igreja, que agora a gente tem que perguntar, foi para o culto da manhã ou o culto da tarde? Quando era um culto só, era porque eu contava as ovelhas. Mas agora eu não sei. Quando eu estou nos dois, eu vejo quem veio de manhã e quem veio. E quando eu não estou, eu pergunto, eu não lhe vi, você por um acaso estava em algum culto? Eu estou falando, irmãos, com as minhas limitações. Mas quando você não vem, o Senhor sente a sua falta. Ele sente a falta da sua adoração, porque nós não somos adoradores, mas nós não adoramos a Deus, muitas vezes não prestamos culto a Ele no dia de culto, e o Senhor sente falta, porque Ele é o Deus da presença, mas Ele é o Deus presente. Você está entendendo isso? E a gente cantou domingo, né, quando o Senhor disse, isso é um texto bíblico, sabia? Tem ciúmes de mim, é como um furacão, e eu me rendo de sua misericórdia. O Senhor tem ciúme de você. O Senhor fica triste quando você pega outras veredas, outros atalhos de vida. Eu quero orar por você nessa noite, amém?